Shalom, shalom, graça e paz do Senhor Jesus, queridos. Eu estou aqui hoje para um vídeo diferente. A pedido do Senhor Espírito Santo, eu quero compartilhar um pouco da minha experiência com Deus, do meu testemunho, de quando eu nasci de novo e de como foi a minha caminhada cristã, um pedacinho dela até aqui, queridos. Mas antes de compartilhar, eu quero deixar um versículo para você que está em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos lá, queridos, então eu vou falar um pouquinho da minha vida para você. Então, como todo mundo sabe, eu me chamo Tatiane da Costa. Meu esposo é o Gilmar, o pastor Gilmar. Também sou mãe da Sara e da Larissa. E tenho 2 irmãos, o Sinésio Adolfo e o Fabiano da Costa. Então, a minha história lá, desde o princípio, né? Eu sou filha da Leonilda Duarte e ela já não está mais conosco. O Senhor já a recolheu, né? Está nos braços de Deus. E no princípio, quando eu tinha 1 ano de idade, eu e a minha mãe, eu tinha o meu irmão mais velho, né? Nós éramos em 2. Então a minha mãe, ela já conhecia a Cristo, né? Um dia eu vou gravar aqui como foi o testemunho dela também, como ela nasceu de novo. Ela já conhecia a Cristo, ela congregava em uma igreja. Então meu pai, ele não morava mais com nós passamos por uma dificuldade financeira muito grande, nós estávamos praticamente na rua, não tínhamos para onde ir, não tínhamos aonde morar. Então a minha mãe, como congregava na igreja sem ter nenhum familiar, né? Nós morávamos em Lajeado, era a nossa cidade. Ela não tinha parentes naquele lugar. Ela se dirigiu até o pastor da igreja, então, pedindo para ele que ele nos desse um lugar ali para que a gente pudesse morar, que ele cedesse a garagem da igreja para nós morarmos até que ela fosse se estabilizar novamente, né? E esse pastor, então, disse para ela: não, de modo algum. Eu vou colocar vocês dentro da minha casa, né, com a minha família, e vou ajudar vocês. Então, a partir daquele momento, a gente começou a morar na casa do pastor. O pastor Pedro, ele mora em São Paulo, um grande homem de Deus que marcou as nossas vidas. E então a gente morou ali na casa deles e continuamos a servindo a Deus. A igreja era no andar de cima, era enorme. Embaixo, então, era a casa do pastor. A gente continuou, a minha mãe buscando a Deus, servindo a Deus. Eu era muito pequenininha ainda, mas eu acompanhava a minha mãe em todos os cultos. Então, ela se tornou a zeladora da igreja. Então, a minha mãe abria a igreja, fechava a porta da igreja, limpava a igreja, limpávamos o pátio. Chegou um período que os irmãos se juntaram, então, fizeram uma vaquinha. Então eles construíram para nós uma casinha ali, bem pequenininha ali, no mesmo pátio da igreja, onde eu, minha mãe e meu irmão vivíamos. A minha mãe continuou, né, buscando a Deus de todo o coração. Ela se tornou uma grande evangelista. Ela saía por toda a cidade, evangelizando, falando de Jesus, e nisso ela me carregava junto com ela. Então nós íamos em muitas casas, a gente fazia estudo bíblico nas casas, eu dormia ali no colo da minha mãe, mas sempre ouvindo o versículo, ouvindo tudo que ela pregava. Desculpa. É algo tão emocionante, o trabalhar de Deus. A palavra de Deus, ela foi entrando no meu coração. Mas depois de um período de estar ali, de aprender, de conviver num meio cristão, de ver o caráter da minha mãe ser ensinada por uma mulher completamente assim, que rendida aos pés do Senhor Jesus, onde ela nos ensinou toda a prática da palavra de Deus e ela praticava também a palavra de Deus, ela nos ensinou o amor de Jesus. Mas a gente vai chegando na adolescência e nesse período de adolescência minha mãe casou e foi morar então numa casa com o esposo e eu fui junto e meu irmão. Eu comecei a me afastar de Deus, né? E depois eu casei, eu casei muito cedo, e quando casei eu já estava longe dos caminhos do Senhor. Eu já tinha virado as costas para Deus e parece que a gente não se lembra mais, parece que tudo aquilo que a gente aprendeu durante a nossa infância inteira tinha se apagado da minha mente, né? Parece que eu não me lembrava de mais nada do que eu tinha aprendido. Mas embora a gente não se lembre, queridos, a gente sabe que lá dentro, no fundo da nossa alma, tudo que a gente aprendeu está guardado lá dentro,
né? Porque a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Então eu caí no mundo, né? Num primeiro casamento, ainda muito jovem, eu caí no mundo, vivi toda a vida, tudo aquele lixo porque Satanás, o que ele traz para nossa vida é uma vida longe de Deus, é uma vida de lixo, é uma vida de sujeira, uma vida de humilhação. Eu vivi uma vida como o filho pródigo viveu, queridos, assim, querendo comer a lavagem dos porcos. Eu passei fome, eu passei miséria, eu fui humilhada, eu fui rejeitada por muitas pessoas, passei assim, eu fui pisada por Satanás, humilhada de todos os sentidos. A minha vida não tinha mais sentido, eu não tinha mais vontade de viver. Cada vez mais eu me aprofundava mais em uma lama e essa lama estava me cobrindo. Eu já estava tão suja de todo esse lixo, de toda essa lama, de viver a vida que o mundo oferece, a vida que o diabo estava me oferecendo, e ao mesmo tempo que eu estava imersa nessa sujeira, eu não conseguia sair dela. Eu não conseguia voltar para Deus. Eu não conseguia me livrar de todas aquelas amarras, porque o diabo, ele nos coloca numa prisão. Eu estava algemada por ele, não conseguia mais me soltar. E estava vivendo dentro desse lixo, e lixo fede, o lixo é nojento, e era nessa vida que eu estava inserida. Até que chegou um dia que eu continuei vivendo naquilo tudo, o pecado estava me consumindo, eu estava atolada de pecado, cometi muitos erros, cometi muitos pecados nesse tempo, queridos. E um dia de manhã eu estava dormindo no meu quarto, uma casa de madeira, estava com o meu esposo, ele tinha ido para o trabalho, essa casa era minha e dele, ele tinha ido ali para o trabalho. E o meu relógio despertou de manhã porque eu precisava ir no centro, precisava ir fazer algo importante. Mas me deu sono e eu me deitei de novo e eu dormi. E quando eu apaguei, algo me acordou, alguém me acordou, me chacoalhou na cama. E eu pensei, vou para o meu compromisso sim, me arrumei e saí. E quando eu chego no centro de Caxias do Sul e vou atravessar uma sinaleira, o meu celular toca e uma vizinha vai ligar para mim e vai dizer assim: Tati, aonde que você está? Eu disse: eu estou aqui no centro. E ela disse: a sua casa está em chamas. A sua casa está pegando fogo. Eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer naquele momento. Na sinaleira, exatamente naquele momento, parou um táxi, eu abri a porta, entrei dentro desse táxi, eu disse: vamos embora para minha casa, porque a minha casa está pegando fogo. Quando eu cheguei por volta aqui, mais ou menos perto do bairro onde eu moro, se sentia já o cheiro da fumaça, já era contagioso. Quando eu cheguei assim, tinha uma estrada comprida que levava em direção direto à minha casa. Eu não tinha mais casa. Eu não tinha mais nada, eu não tinha mais roupa, tudo tinha ido se desmoronado em ruínas. Olha, queridos, em ruínas. O que a palavra de Deus diz, que ele diz dos dois construtores: aquele que conhece a minha palavra e não obedece os meus mandamentos, o vento vai soprar e a casa vai à ruína. Essa era eu, aquela que conhecia, aquela que sabia da verdade, mas aquela que não obedecia. Veio não só o vento, mas veio fogo, trouxe a minha casa em ruína. Tudo aquilo que eu tinha conquistado agora tinha desaparecido em questão, que os vizinhos falaram assim, de segundos. Tudo tinha desaparecido. Eles disseram que o fogo iniciou-se no meu quarto. Então eu entendi o livramento que Deus tinha me dado quando Ele me acordou e disse: vai. E eu saí da minha casa. Eu sentei assim um monte de pedrinhas que tinha na frente do meu portão. Ali eu chorei. E eu não tinha mais nada. Ninguém. Sozinha numa cidade, sem um familiar nessa cidade. Sem um parente para recorrer. Sem nada, sem nada. E eu ainda tinha que dar uma notícia para o meu esposo que estava no trabalho,
dizendo que nós não tínhamos mais nada e que nós tínhamos perdido tudo. A carteira dele estava lá, o dinheiro que nós tínhamos estava lá dentro, tudo estava lá dentro. Eu só tinha a minha roupa do corpo, o calçado que eu estava vestindo, e eu não tinha mais nada. Naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu ouvi a voz de Deus. Porque naquele momento alguém falou comigo e essa pessoa disse assim para mim: olha aqui, ou você volta para mim, ou a próxima que eu levo é você. Não vai ser só mais a sua casa, eu vou levar você daqui. Naquele momento eu enxuguei as minhas lágrimas, fui, fiz o que eu precisava fazer, falei com o meu esposo no trabalho, ele ficou em choque. Eu tive que dizer: nós não temos mais nada. Um casal de primos dele, né? O Valmir e a Andréia aqui nos acolheram na casa deles, nos ajudaram. Quando eu não tinha mais nada, queridos, e não tinha mais para onde ir, e eu ouvi a voz do Senhor, então eu disse para o meu esposo, ele não era cristão, ele não conhecia Deus, só eu que tinha nascido num lar cristão, eu disse para ele: vamos para a igreja. Eu corri para os braços do Senhor. Assim como o filho pródigo, mesmo sem saber se ele me aceitaria. Com toda a lama, sujeira, pecado, atolada até o pescoço de lixo, humilhada, envergonhada, eu fui. Eu voltei porque eu não tinha mais saída na minha vida. E ele me recebeu. Ele me recebeu de volta. Eu pedi perdão. Ele me perdoou. Ele me amou, ele me aceitou. E eu decidi que ou era Deus, que Deus era tudo ou nada na minha vida. E a partir daquele momento eu decidi viver para Cristo. A partir daquele momento eu dediquei a minha vida para o Senhor. A partir daquele momento eu entendi que a vida sem Jesus não faz sentido, querido. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você um dia como eu resolveu sair da casa do Pai, viver a sua própria vida e achou que você encontraria felicidade lá fora. Mas talvez você esteja que nem eu, tão sujo agora, se sentindo tão mal e tão preso, que você tem até medo de voltar e medo do Pai não te receber e medo de que tanto que você pecou, talvez você não se sinta mais digno de vir até Ele. Mas eu quero dizer para você que você precisa tomar um passo com Deus. Eu tomei um passo de coragem com o Senhor. Ele transformou e mudou a minha vida por completo quando eu me rendi, quando eu me humilhei diante do Senhor, quando eu confessei Ele como o Senhor da minha vida e Ele me fez nascer de novo, queridos. E eu nasci de novo em Deus. O Senhor veio, Ele me limpou, Ele me lavou. Ele tirou todo o lixo, todo o fedor daquele lixo, toda a sujeira que estava impregnada dentro da minha alma. Ele matou a minha fome, Ele matou a minha sede, Ele me saciou. Ei, Ele restaurou tudo aquilo que eu tinha perdido. Eu te digo que em 100 vezes mais do que aquilo que eu tinha. Ele curou a minha vida, Ele curou as minhas emoções, Ele curou as minhas feridas, Ele curou as minhas dores, as minhas mazelas. Ei, querido, talvez você estava com dúvida e não sabia o que fazer. Eu quero dizer algo para você: corre agora mesmo para Jesus. Se não tem uma igreja perto da sua casa, se não tem culto aberto, querido, eu te aconselho, te ajoelha, cai de joelhos agora e pede perdão. Volta para Ele enquanto é tempo. Volta para Ele enquanto Satanás ainda não ceifou a sua vida, porque aí então não terá mais tempo. Eu voltei para Ele enquanto eu tinha perdido tudo, mas eu ainda tinha vida dentro de mim. E se ainda tem vida dentro de você, se você ainda respira, é porque você ainda tem uma chance com Deus, de Deus transformar a sua vida.
De nada adianta nós ficarmos chorando ou lamentando aqueles erros que nós cometemos, ou ficarmos nos culpando de todo o nosso passado. Ei, Jesus é fiel para nos perdoar. Ele apaga o nosso passado. O meu passado foi apagado. Eu virei uma página em Deus e Deus começou a escrever uma nova história na minha vida, queridos. E eu costumo dizer que a página que eu estava vivendo era uma página escura, não tinham mais desenhos, não tinha mais vida. Mas quando Jesus virou a minha página, eu abri e me encontrei com uma página colorida. Agora a minha vida tem cores. Agora a minha vida tem sentido e Ele começou a desenhar coisas sobre mim. Naquela página que antes era preta e sem sentido, agora eu comecei a ver os desenhos de Deus sobre a minha vida. A luz voltou a brilhar sobre mim, o sol voltou a raiar, não há mais escuridão, eu não tenho mais algemas, porque Cristo me fez livre, Ele me tornou livre, Ele me libertou pelo sacrifício da cruz, aleluias, querido. Largue as tuas algemas agora. Cristo está te fazendo livre. Peça perdão dos seus pecados a Ele. Volta para Jesus, queridos. Ele tem uma nova história para você. Ele quer fazer em você uma nova história. Ele vai apagar o seu passado, querido. Ele está te dando uma nova chance. Uma nova chance. Ei, eu não tinha nada. Mas quando eu conheci Jesus, quando eu voltei para Ele, eu descobri que com Ele eu tenho tudo. Sem Deus nós não temos nada. Podemos ter o mundo à nossa volta. Podemos ter o ouro, a prata, as riquezas, mas sem Deus não temos nada, porque somos vazios. Mas com Deus nós podemos ter apenas a nossa roupa do corpo. Nele nós temos tudo que precisamos e necessitamos. Depois disso, a minha vida com Deus começou a ter mudança. Eu não queria mais ser aquela que brincava com Deus, não, queridos. Eu não era mais aquela que apenas ouvia a palavra e não praticava. Mas eu comecei a ser sábia, como Jesus diz. Eu comecei a ouvir e a praticar. E aí vem a nossa mudança de vida, queridos. É mudar verdadeiramente, é querer ser limpo, é querer ser liberto, é buscar uma purificação em Deus. E aí voltaram tudo aquilo que eu tinha aprendido com a minha mãe, tudo aquilo que eu ouvia ela dizer, os versículos que ela declarava para as pessoas aonde ela ia, tudo aquilo que ela evangelizava, estava tudo guardado aqui dentro de mim, e o Espírito Santo aflorou tudo aquilo dentro de mim. Agora eu sabia quem era Deus, porque eu já tinha conhecido esse Deus no passado, mas agora eu o conheço muito mais no presente, queridos. Aquela que tinha perdido tudo, depois o Senhor foi honrando. O Senhor me deu casa, o Senhor me deu apartamento, queridos. Não é para gabar, não é para nada, mas para glorificar Jesus. Eu não tinha um carro, hoje nós temos 3 carros. Eu não tinha uma casa quando eu voltei, hoje eu tenho 2. Ei, Deus, Ele me honrou em tudo, querido. Sabe por quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Ei, ou nós buscamos Jesus e Ele é o nosso tudo, ou é tudo com Deus, ou é nada. Saia do meio termo, saia de cima do muro, mas busque de todo o teu coração e busque com toda a tua alma. Aleluia, queridos. Mais pra frente eu vou gravar outros vídeos contando para você também sobre o meu batismo com o Espírito Santo, sobre como eu ganhei os dons do Espírito Santo, porque daqui até onde eu te contei, daqui para frente ainda aconteceram coisas maiores ainda que revolucionaram a minha vida. E eu também vou estar compartilhando, porque eu sei que vai revolucionar a sua vida também. Amém, queridos? Um grande abraço, que Deus abençoe você. Não esquece de deixar o teu like, te inscreve no canal e compartilha esse vídeo.
Um abraço!